Fala, Pard, beleza? Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre essa HQ aqui, ó. Tex-Ouro 77. O nome da história é As Colinas dos Sioux. Cara, essa HQ aqui, cara, ela tem 332 páginas, tá? E foi escrita pelo Claudio Nisi, né? E a arte do Vincenzo Monte. Bom, vamos contar um pouquinho dessa história, tá? Isso aqui se passa em umas colinas sagradas onde tem algumas minas de ouro. E não só os garimpeiros, como o governo americano na época, estavam enlouquecidos para liberar o garimpo lá, para poder aquele ouro circular no país né, e trazer prosperidade. Porém, o governo americano já tinha num tratado dado para os índios aquele território que estavam nessas colinas. Então eles estavam muito a fim de quebrar esse tratado. Então os garimpeiros que sabiam que tinha ouro lá já começaram a ir, meio que clandestinamente, né? E o exército meio que fazia vista grossa, né? O governo também. Ou tentando esperar um motivo para ter alguma revolta indígena e o governo tirar deles essas terras e passar definitivamente para o garimpo. Aquela sem vergonhice de sempre que tem nas histórias do Tex, né? Então quem controlava a tribo Apache que tinha ali nessas colinas era o Nuvem Branca, né? Um chefe Apache bem assim, um cara da paz, que não queria guerra, não queria desenterrar o machado de guerra. Ele tentava fazer tudo para manter o povo dele em paz, tranquilo. Bom, aí o Tex, né, começa a história com o Tex chegando, né, passando por esse local. Ele escuta um tiroteio e ele vai lá e ele vê que tem alguns garimpeiros sendo atacados pelos índios. E aí, nesse tiroteio, os índios com os garimpeiros, um dos garimpeiros acaba morrendo, mas o Tex ajuda a correr com os índios e tal. E conversa com esses garimpeiros e descobre que tem um forte ali perto, que foi formado, né, que eles estavam ali por causa do ouro, e aquela história toda, estava clandestino, mas o ouro era importante. E aí o Tex, né, aconselha aqueles garimpeiros a sair dali, porque é terra indígena, e resolve ir com eles até o forte mais próximo. Bom, esses índios que o Tex correu, eles não eram do Nuvem Branca, da tribo do Nuvem Branca, que é o chefe Apache que cuida daquele local. Esses índios eram de um grupo renegado, que quem comandava era um tal de Nariz de Corvo. Era um índio muito malvado, que queria matar os caras e atacar garimpeiro, atacar cavalaria, fazendeiro, quem aparecesse, saquear, roubar. Então ele era daqueles índios que estavam pela guerra e pelo saque, né? Que também o Tex não concordava com isso. Bom, nisso aí o Tex vai, então aí ele vai para o forte mais próximo, né, com esses garimpeiros, e lá ele descobre que existe uma trama, né, tem algumas pessoas do governo querendo fazer um novo tratado com os índios para liberar essas minas para o governo e dar outras terras para os índios que os índios não querem, né? E aí o Tex vê, vai ter um problema aí, os índios não vão aceitar. Mas o Tex tem uma sacada. Ele pede um tempo, volta, fala com o Nariz de Corvo, ele volta com o chefe Apache lá com Nuvem Branca, e aí ele conversa com Nuvem Branca e aconselha o Nuvem Branca a fazer tipo assim, continuar dono das terras, as terras continuam sendo indígenas, só que ele cede durante um período de 10 anos acesso as minas para o pessoal ir lá extrair o ouro. Quando acabar o ouro, vai todo mundo embora e as terras seguem dos índios. É uma boa sacada, porque senão acabar entrar em conflito, os índios iam perder as terras, no final o governo ia querer aquilo para o garimpo igual, não tem volta, né? A ganância é maior, o ouro, né? A pressão, até das autoridades que tinham lucro com isso. Então a melhor coisa era essa. E aí o Nuvem Branca aceita e vai no forte para fazer essa negociação, né? E aí tá lá os dois caras do governo para assinar um tratado, também gostaram da ideia,
que o Tex passou, tudo muito certo. Só que, cara, quando Nuvem Branca chega com mais 4, 5 Apaches ali, o pessoal vai receber eles, né? Os militares saem para fora do forte para receber eles, que era uma, na época se dizia que era tipo assim, uma recepção calorosa para a importância de um grande chefe, né? Então não ficavam dentro do forte esperando ele entrar, iam para fora para cumprimentar, depois entravam todos juntos. Então estava praticamente tudo certo, apesar que o forte, ele tinha lá um coronel chamado Coronel Drake, que ele não gostava dos índios, ele não queria não saber. Por ele queria ir lá e acabar com os índios também, e liberar as minas e ganhar alguma medalha em cima disso, né? Ele estava louco que tivesse algum conflito indígena para ganhar alguma medalha. Bom, aí, cara, nessa hora que dá um baita problema, porque tá tudo certo, né? Chegou Nuvem Branca com os Apaches, vai assinar o tratado, o pessoal do governo tá lá, tá tudo certo, mas aí, naquele primeiro instante da HQ, quando o Tex acha os garimpeiros, um dos garimpeiros morre, né? Nesse ataque, que nem era do Nuvem Branca, que era do Nariz de Corvo, esse índio renegado. Só que tinha o irmão dele, se salvou. O irmão dele tá revoltadíssimo com os índios, e naquela época, porque esse cara ignorante, índio era tudo igual, né? Ele achava que aqueles índios eram os índios que mataram o irmão dele, não era outro grupo. E nisso, quando chega o Nuvem Branca lá para negociar, me sai esse cara com uma arma já gritando: ah, mataram meu irmão, não sei o que, pronto para atirar no Nuvem Branca, né? Sai do meio da multidão, né? Olha o problema. Que até os militares ficaram assim: bata, onde sai esse cara e tal. E aí, quando ele ia tirar, um dos índios pega uma lança e joga e mata o cara. O momento que ele mata, esse Coronel Drake, que não gosta dos índios, diz: não, prende esse índio, matou um homem. Até ele não quer saber a história. O Tex ainda tenta: não, cara, mas peraí. A história é o seguinte: ele estava revoltado, ele que ia atacar primeiro, ele atirou no Nuvem Branca, chegou a atirar e errar o tiro, né? E foi defesa, ele defendeu o chefe dele, o cara não quis nem saber, prende o índio. Nisso de mandar prender o índio, ele mandou os militares. E o índio, para se defender, o primeiro que tentou chegar nele, ele passou lá um machado, uma faca, sei lá, e matou o militar. E aí deu merda, né? Aí prenderam o índio, o Nuvem Branca teve que voltar às pressas, o Tex aconselhou: volta, vamos acalmar tudo, depois a gente conversa, já não deu, o tratado já não deu certo. E aí esse Coronel Drake aí estava disposto a ir atrás desses índios aí e exterminar com eles todos. E aí o Tex disse para ele: cara, não, preciso de um tempo, vou ter que voltar lá, conversar com Nuvem Branca, resolver a situação, ver o que aconteceu, né? E seria interessante vocês soltarem o índio. Aí o coronel não quis de jeito nenhum. Ah, não, o exército não pode se humilhar, aquela história toda. Bom, tudo certo. No outro dia o Tex ia retomar a negociação de paz de novo, só que naquela noite os amigos desse índio entraram no forte e soltaram esse índio aí. Bom, aí o Coronel Drake, esse enlouqueceu, né? Aí mesmo que ele queria a cabeça dos índios. Aí, cara, o Tex no outro dia teve que sair atrás desses índios junto com um grupo do exército, mas já explicando para um tenente que ele fez amizade, que é um tenente muito legal, que ajuda muito na trama da história, que é o Tenente Oriol. E aí ele explica pro Tenente Oriol a inocência do índio, só que o Tenente Oriol diz que era a missão dele trazer, cara. Aí ele diz: não, cara, tu tem que pegar o grupo do Nariz de Corvo, que é esse que tá saqueando, tá matando, esse grupo de índios aí, sim, esse aí vocês têm que prender. Esse índio, ele tentou defender o chefe dele. Bom, eu sei que nesse caminho aí teve uma trama, eles acabaram se encontrando com o Nariz de Corvo, né? Nesse meio tempo, né? Nessa saída para procurar esse índio e os dois amigos que soltaram ele. E aí, cara, esse índio aí, ele voltou onde o Tex estava, e esse grupo do exército do Coronel Oriol, e avisou eles que o Nariz de Corvo ia atacar eles da noite. Salvou eles. Então ele teve um atenuante. E aí ficou claro para esse Tenente Oriol aí que, cara, esse índio aí não era inocente, ele não tinha, né,
Ele era um sangue bom, assim, ele não tinha, porque tanto é que ele foi lá salvar, sem atacar ninguém. E aí o Tex e o Tenente conseguiram armar uma defesa e conseguiram correr com essa turma do Nariz de Corvo. Aí mais adiante eles conseguem exterminar de vez esse grupo. Bom, aí tem outro problema. O Coronel Drake, que não gosta dos índios, resolve que tem que atacar os índios na marra. Depois desse incidente todo, ele vai para cima, ele quer entrar na aldeia dos índios com a cavalaria, canhão, exterminar tudo, explodir com os índios. O homem estava enlouquecido. E aí o que o Tex faz? Ele vai na frente, avisa o Nuvem Branca, o chefe, cara, pega o teu grupo, sai lá para as colinas, tá, um lugar mais afastado, que eles tinham tipo que era mais protegido, assim, mandou todo o pessoal ir, se afastar, que eu vou voltar e vou tentar negociar com os caras, mas se não der certo, eles vão vir te atacar. E aí, dito e feito, né, o Tex vai, volta, e aí não dá certo, né, isso que não dá certo, o tenente esse tava, aliás, o Coronel Drake estava enlouquecido. Aí ele manda o Kit Carson avisar o Nuvem Branca junto com o Indy, depois o Kit Carson para ajudar a armar a defesa. Os índios saem da reserva e se refugiam no local. E aí ele pede para o Tenente Oriol uma ajuda para atrasar essa viagem do coronel, que aí o coronel sai em perseguição a esses índios que eram inocentes. E aí o Tenente Oriol, ele começa a atrasar, a pegar outros caminhos mais demorados, uns caminhos de morro, que as carroças têm mais trabalho de passar, e tem que parar, para atrasar, para dar tempo dos índios chegarem nesse refúgio, nessas colinas aí onde tem um refúgio, e o Kit Carson armar a defesa lá. Enquanto isso, o Tex vai para uma outra cidade, para o telégrafo, para falar com outro militar importante lá, que está acima desse coronel aí, não sei qual é o cargo, para explicar o que está acontecendo, para ele evitar esse massacre. E aí, a muito custo, depois de uns 2 dias tentando comunicado com o cara, ele consegue. Né? E aí consegue, recebe o retorno que o cara está vindo. Só que quando esse cara está vindo, esse cara vai acabar com a guerra. Né? Não vai deixar o Coronel Drake atacar os índios. Só que até ele chegar, o Coronel Drake já ia estar em cima dos índios. E foi o que aconteceu, quando aí o Tex corre, né, em direção ao coronel, que está indo atacar os índios, com uma mensagem desse executivo militar lá, que mandou parar tudo, né, dizendo que era para ele parar tudo e esperar até ele chegar, né, para não atacar os índios. Mas nesse meio tempo, quando ele chega lá, o exército já está bombardeando umas colinas. Aí o Kit Carson nessa hora foi fundamental, que aí ele fez todo um planejamento. Ele botou as barraquinhas dos índios no local visível, mas colocou os índios tudo dentro de uma caverna. E aí o exército começou a bombardear aquelas barraquinhas tudo para destruir, achando que estava matando os índios tudo, porque eles não queriam nem saber se tinha mulher, se tinha criança, eles queriam exterminar com os índios. Esse coronel era um bandido. Só que era tudo, tipo assim, ele botou para eles ficarem gastando munição ali, perdendo tempo no local onde não tinha ninguém, né, atirando nas cegas. Bom, e aí o Kit Carson, ele sabia que o Tex a qualquer momento ia chegar, né? Só que enquanto o Tex não chegava, o tal do Coronel Drake estava enlouquecido, viu que com a munição não ia dar certo, resolveu subir, né, subir lá umas montanhas onde estavam os índios, né, para atacar com a cavalaria. E aí o Kit Carson teve que fazer uma estratégia para retardar essa entrada do exército, com os índios em cima das colinas jogando pedra. Os caras vinham a cavalo, os índios começaram a jogar pedra, aquelas pedras vinham rolando, e aí os caras tinham que voltar porque não tinha como passar. E aí ele foi tentando retardar do jeito que dava. Cara, e aí o final dessa história é sensacional, porque aí chega esse militar aí para acabar com a guerra, aí o coronel enlouquece, indigna, né, tenta ainda desobedecer, mas não dá certo. E só que no final tem a situação, né, para amenizar a situação, eles vão para assinar o tratado, eles vão assinar o tratado tudo certinho, só que assim, o Nuvem Branca tem que se entregar e ser preso. Porque como eles não vão prender o
se eles prenderem o rapaz que salvou o Nuvem Branca, que seria um futuro chefe Apache, que era o braço direito dele, né, aquele índio que acabou ajudando o exército, ele não ia aceitar. Então esse militar pediu que, bom, tem que levar alguém, tem que justificar para o governo, para os Estados Unidos, que foi feita alguma coisa. Bom, aí esse chefe Apache ficou naquela situação. Eu me entrego e o meu povo fica em paz, ou eu não me entrego e aí vamos para a guerra, e aí eles iam ser exterminados, porque o exército era muito mais forte, né? E aí esse cara sobe a colina, tal e coisa, para fazer as meditações dele, e quando o Tex vai lá, né, para saber qual a decisão dele, descobre que ele acaba se matando, né? Então o chefe acaba se matando, e aí ele entrega esse chefe pro exército morto já, dizendo, tá aqui, ó, você criou ele, tá aqui, o povo dele vai ficar em paz, e aí fica tudo certo. Cara, mas é uma história assim, ó, sensacional. Eu recomendo que tu leia, ó, Tex edição de ouro. Inclusive ali tá ali, ó, o Nuvem Branca. Eu às vezes confundo, digo Nuvem Negra, não, é Nuvem Branca. E o Tex ali fumando o cachimbo da paz. Naquele momento, isso aqui se passa no momento em que o Tex vai aconselhar ele, né, a não ir para a guerra, retirar o povo dele da aldeia, esperar a paz, que o Tex promete que vai resolver a situação, né. O Tex fica muito frustrado nessa história, ele se sente um derrotado no final, porque acaba o amigo dele, esse chefe Apache, tendo que se matar, né, porque o Tex resolveu em partes, mas não resolveu totalmente, né. É uma história sensacional. Beleza, gente? A história era essa. Aguardo vocês na próxima. Até, valeu!